Oi, Michele. Oi, Ana, Como é que tá? tudo bem? Tu me escuta Tempo, bem? tô bem. Nós temos uma moça nova que vai nos ajudar. Deixa eu confirmar o nome aqui. Marilice, que está no suporte. Tá. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Oi, boa Tá. noite, tudo bem? Tô lendo aqui a tua mensagem. Tá. Eu vou mandar para Marilice. Pessoal, eu vou sair, vou entrar de novo. Aqui é a Elisa, porque o que Tá. aconteceu foi que eu conectei a caixinha para ficar com som de mais qualidade e não está aparecendo no Zoom. Aí é 1 minuto, eu saio e já volto. Tá bem. Vamos esperando um pouquinho, né, Michele? Uhum. Oi, Léo. Oi, Ana, tudo Quanto bem? tempo? É verdade, né? Pois é, eu também faz tempo que não vejo vocês. Aham. Nossa, eu tô até com. Acho que eu tô com do Horizonte aqui, o logado. Até vou ver aqui, deixa eu ver. Peraí que eu vou sair e vou entrar com o meu. Tá. E quem tá aí podia abrir a câmera, fica mais simpático. Verdade. E a gente divulgou, né? Vamos ver se o pessoal se anima. O que que eu fiz aqui? Eu achei interessante a forma como tu pensasse, Michele, em falando. É, eu pensei algo bem ousado. Vamos ver se vocês vão gostar, se vai fazer Claro que sentido. sim. Eu resolvi fazer algo bem diferente. O pessoal está aquecendo para o Dia dos Namorados. Eu Oi, acho. Ronan. Oi, Ronan, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ah, Marilice, tá. Ana, tu sabe por acaso se vai ficar gravado? Acho que sim. Tá. Tá gravando já. Ah, tá É, bem. tá gravando, Tá né? gravando já. Ah, tá bem. Pessoal, só uma pergunta. Não está saindo som aqui. Alguém sabe se tem alguma porque com certeza deve ter alguma configuração dentro do Zoom. Hum, Porque no computador sai o som e o áudio de vocês continua. É que o meu computador tem um som muito baixinho. Mas eu te escuto bem, Elisa. Ah, então é. tá. Ó, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Dá play. É só eu que gosto de ouvir melhor, entendeu? É que eu trabalho com audiovisual, entendeu? E aí a pessoa fica Ah, levemente obsessiva. Entendeu? tá. Que a palavra audiovisual, o áudio vem na frente porque ele é mais importante. Aí quando tu passa.
12 horas do teu dia ouvindo vídeo, eu percebo a diferença. É uma coisa de Sim, sensibilidade, mas tudo bem, era só se alguém soubesse. Eu vou ficar pesquisando aqui, ver se eu não acho. mas eu te escuto super bem, Elisa. Não sei Tá. se tu me escuta É, bem. Não, é esse preciosismo, como eu te comentei, Michele. Bem, tá bem. Porque eu escuto, mas eu sei que é uma coisa mais caseira, e se eu conseguisse conectar aqui, a tua voz ia ter um brilho mais gostoso, entendeu? Ah, tá bem. Mas eu falei, é preciosismo, me perdoa. a Marilice me escreveu que tinha muitos inscritos. Eu não sei se o pessoal vai chegando atrasado, tu quer esperando mais um pouquinho? Vamos esperar até 8h15? Pode Tá, ser, pode ser. Tá, então se tem 5 minutos, eu vou comer uma beterraba que eu tô com fome, tá? Porque eu cheguei super tarde. claro, Aí eu já vou desligar para comer aqui na frente de vocês e depois eu volto, tá? Aí tá bem. o Leonardo tá comendo, eu vou comer também. Hoje eu fui com o teu livro para o consultório, ele está aqui comigo. Até pedi para a Michelle para sortear um livro, tá? Fiquem aí. Quem não tem ainda, a gente já vinha conversando, né, Michelle, faz tempo para fazer uma atividade sobre a escrita. Tu Uhum. chegou a fazer nas turmas? Eu fiz o ano passado, ou talvez tem mais tempo até. Acho que foi até mais que o ano passado. Não lembro Tá. mais agora. Acho que o Leonardo tava, não tava, Leonardo? Consegue lembrar se foi o ano passado, se foi o outro ainda? Acho que foi o outro. Foi Nossa, o o outro tempo ainda. voa. Aham. É porque eu acho que eu tava no segundo ano, e agora eu já tô formado, então provavelmente seja. Tá. Daqui a pouco a gente poderia organizar algo mais, né, mais, enfim, combinar com bastante antecedência para o pessoal se organizar. Daqui a pouco até fazer presencial alguma coisa, né, de ver juntos algum escrito, de trabalhar Acho que algumas sim. coisas. Uhum. Porque naquela vez eu passei um geralzão e precisava aplicar aquelas coisas, que eu até vou pincelar um pouco hoje, mas a proposta é falar um pouco dos afetos que afetam a escrita, assim, né? Para fazer o link com o livro, né? Mas daqui a pouco a gente pudesse também pensar algo, Sim. Eu vou levantar com o escrever pessoal aqui quais no. são as principais questões, dificuldades, desafios, assim, e a partir desse levantamento aí propor alguma atividade em conjunto. Fazer até algo meio prático, sabe? Levar note, pensar na escrita junto, estruturar uma frase, enfim, Uhum, uhum. botar a mão na massa, literalmente. Olha, são 8h15. A Marilice me disse que tinha 30 pessoas inscritas, Michele, mas então eu acho que também, né, para que dê tempo de tu Uhum, poder apresentar o que tu organizou e quem está aqui poder fazer alguma pergunta, quem sabe a gente uhum, começa, né? uhum. Então tá bem. É um prazer te receber, né, para essa atividade.
A Michele é nossa colega aqui na Horizontes. Eu vou ler a síntese do currículo. É psicanalista, psicóloga e é mestre e doutora em psicologia pela URGS, membro pleno do CEP de Porto Alegre, membro do RIEP e ministra seminários e supervisão clínica psicanalítica e em escrita. Publicou diversos artigos e livros. O mais recente é um livro infantil intitulado As Histórias que a Vovó Contava, que é muito legal. E, bom, eu sou Ana Tofani, para quem não conhece, sou psicóloga e psicanalista, e fiquei tão feliz, né, Michele, quando eu vi que nos teus comentários, enfim, em vários momentos que tu lançasse o livro, né, a Silvia Köhler estava, né, tem uma participação, e foi minha professora na URG sobre escrita de trabalhos. E Olha então, é só que uma legal. referência comum, assim, que é uma pessoa, né, muito importante, eu acho. Depois eu comento com vocês uma coisa que eu nunca esqueci, que eu ouvi numa aula da Silvia. Então, Eu sou suspeita, né? Eu sou cria dela. pois é, pois é. Eu fiz toda a Então, minha formação acadêmica. Vou contar um pouco e ela tá nessa história hoje. então te passo já a palavra e vamos aproveitar para te ouvir, né? Que eu acho que tem muitas experiências assim. Só para dar uma ideia, por que que surgiu, né, esse convite? Porque já desde que eu entrei na Horizonte se fala, e os alunos têm que fazer o trabalho, às vezes demoram e ficam retardando a escrita, e por que que retardam, enfim. E a Michelle se dedica muito a isso, né? E esse ano lançou esse livro. E eu acho tão interessante como tu coloca aqui na capa do teu livro, né? Que é um livro de histórias para visitar lugares, memórias, sabores, saberes, cheiros, cores e afetos da infância, que seguem transformados dentro de cada um. Ele também é um convite para que cada leitor acesse e registre as suas memórias. Então, eu acho que é uma síntese, né, tão sensível que tu faz do processo da escrita com emoção. Agora é tudo contigo. Uhum. Bom, primeiro eu queria agradecer, então, o convite da Horizontes, né? Em especial a Ana e a Renata. E é um prazer estar com vocês hoje, nessa quinta noite. E tenho certeza que, de alguma forma, cada um aqui possui um atravessamento com a escrita. E esse é um excelente motivador para a gente estar aqui conversando um pouco sobre isso. Como a proposta, então, é falar um pouco desses afetos que nos tocam, as emoções que nos tocam em relação à escrita, eu não vou fazer muitas delongas e teorizações sobre psicanálise escrita. Isso vocês podem buscar na obra do Freud, em muitos textos, em muitos autores psicanalíticos. Mas quem já me escutou falando, ou me conhece, para fazer uma fala, eu geralmente recorro a um texto. Eu faço um texto. Cada fala que eu faço, mesmo que seja do mesmo tema, eu tô diferente, então não vai ecoar em mim as mesmas coisas. E a escrita, o escrever, ela tem um poder de síntese, de organização do pensamento e de criação. Então, por mais que ela dê trabalho, ela tome tempo, ela, ao mesmo tempo que eu busco inspiração, ela também inspira. E foi o que aconteceu hoje, quando eu parei ali para fazer o meu esqueletinho do que eu ia falar. Eu tinha já umas ideias pensadas, enfim, mas eu fui deixando esse tema aí me tocando. Como é que eu vou falar desse processo todo, que, enfim, que eu vou contar um pouco de como é que surgiu a história desse livro infantil, mas como é que a escrita me atravessa e como é que ela me toca. E hoje eu me dei conta, resgatando aí sim um conceito e um texto do Freud, vocês devem conhecer o texto
da análise leiga, que ele traz o tripé da psicanálise. Os três pezinhos conhecidos da análise pessoal, da supervisão e do estudo. E eu gostaria que a gente pudesse pensar no processo, porque quando a gente pensa num escritor, a gente pensa em alguma coisa muito pomposa, alguém distante da gente. Eu lembro do meu impacto quando eu cheguei na casa do Freud em Londres e no segundo andar tinham imagens do Freud com a família, com o cachorro, comendo. E eu tomei um susto. Olha o Freud comendo. Lógico. Então, a gente coloca um autor, e para a gente especialmente o Freud, mas a gente pode pensar em qualquer pessoa que se intitula autor. Acho que nos nossos dias já é algo um pouquinho diferente. Mas na formação escolar, especialmente nos primeiros anos, escritor é alguém muito gigante, uma figura talvez idealizadíssima, num lugar muito grande, e a obra feita por essa pessoa, então, algo também magnânimo. E aí, como réis mortais, vamos fazer algo se parece que a permissão, entre aspas, para escrever só ficaria atravessada, então, por esses gênios ou essas pessoas iluminadas e idealizadas pela gente. E aí eu fui pensando hoje nessa fala e eu disse, bom, para então tornar-se escritor dos seus próprios textos, o tripé ajuda. Por quê? Ao estudar as regras gramaticais do português ou da língua que a gente for escrever, ao estudar a estrutura de texto, ao conhecer as normas de publicação ou os parâmetros, é um livro infantil, é um texto, é uma fala para uma palestra, é uma dissertação, é um trabalho de conclusão de algum curso. Eu preciso de um organizador, então o estudo vai ajudar nesse processo. A supervisão vai tornar essa caminhada mais leve, vai ser de alguma forma uma catalisadora, ela vai acelerar processos que se eu tivesse, não que eu não vou alcançar sozinho, mas talvez eu leve mais tempo para fazer esse processo. Com a supervisão da escrita vai ser mais fácil. E nem, assim, aí talvez é a variável unânime que a análise pessoal vai certamente liberar tirarmos daquela idealização, também, tanto os escritores quanto a gente, porque um texto na esfera das fantasias, das nossas ideias, ele é lindo, magnífico, perfeito e claro. Na hora que vai para o papel ou para a tela do computador ali, né, para o software que a gente estiver usando, opa, ah, sabe? Expectativa versus realidade, que as redes sociais andam usando muito. Fica desastroso. Então, me pareceu que o tripé da psicanálise que o Freud falou para a formação do psicanalista, a gente pode pedir emprestado para ele plenamente para pensar nessa constituição e no permitir-se escrever as suas próprias ideias. Então, a ideia é que a gente possa então falar um pouco desse processo, como não é a minha primeira escrita infantil. Eu fiz durante na minha andança na pós-graduação, eu coordenei um projeto federal, para prevenção do trabalho infantil e da exploração sexual. E montamos uma intervenção com muitos colegas, que atenderam mais de 1.000 profissionais da área da educação e da saúde aqui no estado durante 6 anos, mais ou menos. E a proposta também desse projeto era que ele reverberasse por si só depois também. Então, a gente criou materiais. E um dos materiais foi uma cartilha. Isso já tem muitos anos. Eu lancei ela em 2013, então ela foi trabalhada em 2011. A minha vida era outra. Já se passou muito tempo. Mas é um material que, ó, 2012, eu disse pro MEC, eu publico o que vocês querem, mas eu vou fazer a cartilha virtual também.
Aí eles me olharam assim, virtual? É? Nossa, que inovador, porque hoje fazer um e-book, fazer é quase que automático. Em 2011, 2012, isso não era tão inovador assim. Mas eu disse, o dinheiro do financiamento vai terminar e essas ideias vão esmorecer e elas precisam seguir de alguma forma. Até para devolver mais ainda, já que teve um recurso público, otimizar ele mais ainda. Montamos um site, ele segue final, ainda bem que conseguimos manter ele ainda no site da URGS. Então essa cartilha, então esse trabalho infantil tem histórias infantis que trabalham em questões de prevenção à violência contra a criança e adolescente, que eles possam conhecer os direitos da criança e do adolescente, que possam conhecer um pouco esses cenários de um modo lúdico. Então, foi esse livro agora da vovó, vamos dizer que é o meu segundo material infantil, porque esse já conta, esse do Histórias que Protegem. Ele tem site, depois quem quiser conhecer eu posso passar. Não tenho mais muitas cartilhas físicas, mas ainda, enfim, tem o site que é possível acessar, enfim, e compartilhar em serviços. E então eu vou contar um pouquinho para vocês E que eu essa história posso do só livro te infantil, perguntar, Michele, depois tu compartilha, porque eu desconhecia e eu acho que é um serviço tão interessante, né? Nos com manda certeza. para a gente divulgar. E lá dentro também tem outra cartilha de uma colega que trabalhou com crianças em acolhimento para famílias. E tem um manual que fizemos durante a formação, que foi mais um, acho que foi, acho não, foi o primeiro grande livro que eu escrevi e organizei com colegas, Uhum, que a gente montou os textos teóricos das aulas mais as aulas. Então, é um material também para formação de professores, de profissionais da área da saúde, da educação, que também é acessível, que traz temáticas também que seguem super atuais. Então, esse desejo de trabalhar, enfim, de fazer um livro infantil, ele, em mim, ele é muito antigo. Eu lembro de 7, 8 anos, fazer uma proposta para uma colega que eu dizia, eu vou escrever o livro. Ela dizia, eu vou ilustrar o livro. Mas esse desejo ficou guardadinho por bastante tempo. Eu lembro das primeiras produções textuais da escola, eu ser muito apaixonada, muito encantada, muito engajada, adorava fazer produção textual. Lembro da primeira palavra que eu escrevi livremente, que foi a palavra ligue, que por mais que tivesse ligue nas tarefas, hoje, fazendo esse pensamento de ser a primeira palavra, ela me define. Porque o trabalho que eu faço hoje, né, que eu gosto de fazer da escrita, do trabalho do consultório, dos projetos que eu já participei de pesquisa e onde eu circulo, essa palavra me representa, né? Então, eu achei interessante também que eu fui resgatando esses atravessamentos da escrita em mim, né? Então, nesse princípio, eu via muito desejo e percebia, eu lembro de um entusiasmo de uma produção textual que eu fiz sobre natureza, sobre a preservação do meio ambiente. Sabe aquela, assim, apaixonada? Eu fiz um desenho, eu disse, prof, eu posso botar um. Eu lembro disso. Foi no terceiro ano do fundamental. Prof, esse texto precisa de um desenho, eu posso desenhar do lado do texto? E ela pode! E esse texto foi ela fez uma seleção, não lembro como é que era o trabalho, mas ela fez uma seleção de alguns textos e colocou na parede, no corredor. Eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Eu achei incrível, assim, adorei aquele meu texto. Enfim, mas os anos foram passando, a escola foi cada vez mais entrando em mim, as regras também, e também as exigências escolares e acadêmicas. Digamos que elas foram, de alguma forma, tinham alguns respiros com algumas professoras. Eu sempre gostei muito de língua portuguesa, de literatura, era apaixonada e sou ainda por Érico Veríssimo, pelo Tempo e o Vento. Devorei quando eu comecei a ler, foi um atrás do outro, não parar, não conseguia parar de fazer outra coisa, só queria ler. Mas com o tempo, eu percebi que essa espontaneidade da escrita
ela ficou só nas escritas das agendas e dos diários pessoais. Ela foi saindo da produção textual da escola. Na escola foi ficando cada vez mais um arcabouço pesado de regras, tem que, do massivo, do erro. Eu lembro de uma redação aí na época ali da adolescência, pré-vestibular. Hoje é um pouco diferente, embora tenha as questões que seguem da produção textual com adolescentes, enfim. Eu fazia cursinho pré-vestibular, mas no final do ano do ensino médio, não cheguei a fazer depois, eu já passei na sequência, eu mandei, sei lá, várias dissertações. Tinha que fazer a caneta, tinha que cuidar a letra, se fazia bolinha, se fazia não sei o que na letra. Não, ele tira um ponto, parecia uma coisa meio militar, assim. Aí tá, tira a bolinha do i, ajeita a letra, essa aqui não pode, tem que estar assim, porque senão. Ok, vai. E aquilo foi. E eu lembro que voltava as redações em vermelho. Meu Deus do céu, parecia alerta, parecia uma coisa assim assustadora. Meu Deus, não sei mais escrever, não sei o que aconteceu, perdi a mão, não sei. E aí o que que aconteceu? Os textos de espontaneidade ficavam para o diário, ficavam para as agendas, que tinha algum desabafo, né? Algumas vivências que me inundavam e eu escrevi. Ok, passa o vestibular, entra na universidade, um outro universo gigantesco. A escrita ficou de ladinho, ficou quietinha, mas estava lá, cheia de regra, de peso, de. Ai, meu Deus, que medo ter que fazer um trabalho escrito. Que, para minha sorte, eu tive professores que também foram amaciando isso, que foram resgatando, me ajudando a resgatar isso. No início do segundo ano da graduação, eu conheço uma professora maravilhosa, uma psicanalista, que eu fui só descobrir depois, lacaniana, Ana Maria Neto Machado, que deu aula em Caxias, porque eu fiz a faculdade na UX, em Caxias do Sul, eu sou da Serra Gaúcha. E a disciplina dela era para trabalhar percepção, aprendizagem e linguagem. A minha universidade de graduação, né, ali 2000, era extremamente formal, tinha um conteúdo muito amplo, assim, ó, com profundidade, maravilhoso, mas era bem quadrado, bem. Não ventilava muita coisa. A Ana chega. Primeiro que ela já desfez aquela história de um atrás do outro que eram na UX tinham cadeiras, a maior parte das salas tinham cadeiras com uma mesinha bem pequenininha que apoiava ali no braço da cadeira. Ela já fez um círculo. Todo mundo se olhou meio desconfiado. O que que ela vai fazer? Ela apareceu com um monte de texto dos autores da disciplina, né? Porque ela estava quebrando coisas, mas, né, também não era doida, né? Sabia o que estava fazendo. Mas a gente muito, né? Ai, qual é que eram os textos, o que que tinha que fazer, quando é que era a prova, né? Terceiro semestre da graduação. E ela chega na boa, mansinho, falando bem suave. Ela diz, pessoal, eu vou entregar esses textos, vocês vão escolher algum que tocar a vocês, pelo título, pelo autor, falavam dessas temáticas. E a gente vai estudar, se deixar tocar por esse material. A gente, mas o que que ela vai querer? O que que ela quer com isso? Como assim, professora? Vai ler o quanto for necessário, o quanto que vocês tolerarem, e vocês vão escrever alguma coisa. E nós, como assim escrever? Quantas páginas? Quando não sei o quê? Tem que ir para o computador, é a mão. Quando o aluno vira aluno, é aluno, né? E ela, calma. Vocês vão ler quanto for. Tá, mas uma linha? Se uma linha vocês conseguirem conversar com o texto, é uma linha. Não posso dizer que ela, assim, ela não ficou muitos semestres da faculdade. Ela ficou, acho que uns 3. Mas, para mim, a graduação foi outra depois dela. Porque o contato com a escrita, o que que a gente fazia? Lia alguns pedaços de textos e ela dizia: agora vão para o papel e escrevam o que vier, conversem com o texto. O que tocou em vocês, vocês vão escrever.
Então, o que que ela ensinou aí? Ela ensinou que o autor é só um texto e ela foi ficando mais ousada. Ela disse: pessoal, vamos sentar no chão? Ela espalhava os textos no chão. Pegue uma folha de papel e escreva o que tocar em vocês, o que vocês vão sentir com esse texto. Ela ganhou a turma na sequência, né? E evidentemente que, como eu falei, não ficaram muitos semestres, é uma pena, porque era uma faculdade mais tradicional, universidade mais tradicional. Começar, mas não faz prova. O que ela fazia era muito mais importante que uma prova. Ela me desbloqueou de volta. Ela conversava, não era uma correção, ela conversava com o teu texto. O que tu quer dizer aqui? O que que tu pensaste? Eu nunca tinha pensado nisso. Ela começou a conversar com os nossos textos e ela usava caneta colorida. Nenhum texto ela usou caneta vermelha. Ela tinha, sabe aquelas canetas que tem, sei lá, tinha, sei lá, várias cores? Cada dia era uma cor que vinha o texto. E aí tu ficava ansioso pela aula seguinte para receber o texto de volta. Bem diferente dos textos que voltavam no ensino médio e no período ali do pré-vestibular. Bem diferente. Então, foi voltando o meu encantamento para escrever. Aquilo foi fluindo. E vocês fizeram curso de psicologia, vocês sabem o quanto que precisa produção textual. Módulo de estágio, disciplinas, trabalhos, TCC. Evidentemente que foi um tempo de muito trabalho, de muita produção textual, mas fluiu, não era mais pesado como foi no final do ensino médio, para fazer o bendito vestibular, a tal da redação, da dissertação do vestibular. Já foi outra seara, já foi um outro tempo. E eu fui me reconectando. Isso virou totalmente a proposta. A escrita foi. Só que eu percebia que tinham as regras, né? E outro convite que a Ana fez naquele período, isso foi em 99, por aí, tinham já computadores nas universidades, nem todo mundo tinha em casa, eu fui ter uma sequência também, e ela convidava para a gente mandar e-mails para ela. O que que vocês estão pensando da disciplina? Vocês leram um texto que vocês gostaram? Me escrevam. E ela foi avaliando a gente assim, nem todo mundo topou essa, porque tinha que ir para o laboratório de informática da universidade, fazer o login, entrar no e-mail, mandar o e-mail. Não é como a gente tem no celular que agora senta do lado ali do banco da, sei lá, esperando o aplicativo, esperando para jantar, esperando para sair, no intervalinho e manda o e-mail. Tinha que fazer todo um esforço para mandar o tal e-mail. Mas até isso ela fez um convite, vamos, Michele, vem, vamos fazer. E ela tinha ela tem várias produções, ela estudava e pesquisava essa dimensão da escrita, do ensino, da aprendizagem, dessa liberação da escrita. Ela tinha um texto do pânico da folha em branco, e que hoje é a tela do computador, na verdade. A gente pouco mexe, vai direto para o papel para escrever. Então, evidentemente que foi um divisor de águas. Então, essa disciplina com ela foi bem mais leve, a questão da, da escrita. E lembra que eu falei do tripé? E aí, quando eu estava escrevendo, botando os pontos hoje, eu me dei conta que eu iniciei a primeira busca de escuta foi nesse período da disciplina dela. Foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou misturado, enfim, que eu busco o primeiro momento de escuta, então, de olhar para a minha história, enfim. Finalizei a graduação e eu tinha um desejo já da docência, de pesquisa, da psicanálise e vim para Porto Alegre. Durante já a minha finalização da graduação, eu conheci a Silvia Coller, essa professora que a Ana mencionou antes. Ela foi orientadora, não foi orientadora, acho que ela deu disciplinas para uma professora minha da graduação de Caxias. E ela disse, eu trabalhei sobre resiliência no meu TCC, na graduação. E não tinha quase nada de publicação no Brasil,
algumas coisas internacionais publicadas nos Estados Unidos e algumas coisas aqui na Latinoamérica, tinha alguma coisa em espanhol, eu li em espanhol tranquilo e conversei com a professora, ela disse, ai, Michelle, eu tenho alguém legal para que tu conheça, porque ela é a que vai ser referência para ti de resiliência, se tu quiser estudar isso no TCC. E vim conhecer a Silvia. Ela me encantou de início, me acolheu super, super carinhosamente. E terminei a graduação e disse, eu vou publicar o meu TCC e eu vou fazer mestrado com ela. Só que entrar na URGS, depois de fazer uma UX, eu tive tudo super detalhado na UX em termos profissionais, de pesquisa, nada. Eu tinha o meu TCC, que eu bati o pé que eu queria fazer pesquisa com crianças ainda. E eu consegui fazer a pesquisa com crianças e trouxe minha pesquisa para ela. E ela amou, e ela disse: Nós vamos publicar o teu TCC. A gente trabalha escrita, tu vem aqui, aprende pesquisa. E eu vim para Porto Alegre. Então eu estava no meio dos doutorandos, dos mestrandos, e uma, né, recém-psicóloga tentando entender aquele cenário todo. Não vou falar sobre a dimensão de pesquisa, enfim, do atravessamento da escrita, ou melhor, do mundo da pesquisa, que foi essa imersão no mestrado, enfim, no doutorado, mas desse recorte que também transformou. O contato com a Silvia transformou mais ainda do que a Ana Maria tinha feito na graduação, de trazer leveza para a escrita. Ela dizia: as regras não são para deixar o texto duro, é para a gente se entender melhor. E não se coloquem para decorar essa montoeira de regras, que no PPG da Psico a gente usa APA, não usa BNT. Ela disse: com o tempo vocês vão usar e vocês vão aprender. Aquilo já dava uma relaxada. Ela sempre corrigia, ela sempre marcava. E ela também corrigia, sempre dialogando com o texto. O que que tu quer dizer aqui? Ela não era tão suave muitas vezes. Só que, como nas aulas de escrita, que eu tinha feito como ouvinte antes, isso já estava diferente e, evidentemente, que com essa importância toda, ela não poderia não estar nesse meu primeiro livro infantil, ou segundo. Eu convidei ela para fazer o prefácio do livro das histórias que a vovó contava. Ela estava indo para um congresso, ela está aposentada da URGS, ela foi laureada agora em maio como professora emérita da URGS, e ela estava indo para um congresso na China e eu disse, Silvia, tu tá em Porto Alegre? Eu queria falar com ela pessoalmente. Não, não, eu tô indo para o aeroporto. Eu falei, tá, mas tu não tá aposentada? Não deu? Ela disse, me chamaram e eu tô indo. E aí ela estava indo para um congresso na China. Aí ela, tá, então, vou fazer uma videochamada aqui que eu tô indo pro aeroporto. Tá bom, se eu não vou esperar, eu não vou esperar tu voltar da China, eu quero falar contigo agora, mas eu quero que seja videochamada. Aí eu convidei ela. E é um ano muito especial para ela, porque ela se tornou vovó esse ano. Então, fechou tudo, fechou o livro. Ela trouxe que tem uma história muito linda com a avó dela, então uma celebração. Então, também chamar ela para fazer esse esse prefácio do livro. E ela então provocava que os alunos lessem os livros criticamente, porque não tem como a gente ler os artigos ou escrever alguma coisa sem ler. E o criticar não é assim, tá ruim, não tá. É pensar, é se autorizar a pensar. Isso para escrever sobre, em qualquer área, não é só em psicanálise, em psicologia, em educação, é em qualquer área. Eu preciso ler e eu preciso poder discordar, eu preciso poder me autorizar a pensar. E ela dizia: cadê tu no texto? Autora o teu texto, coloca o teu estilo. Eu quero te ver aqui no texto. Era o que ela mais me dizia. Cadê tu? O que que tu tá pensando com esse texto? Então isso ia provocando. E ela dizia: cria o teu estilo de escrita, porque o cenário formal da regra, ela convidava, Michele, vamos dar uma revisada na concordância, vamos dar uma revisada na crase. Eu estava no mestrado. E os meus estudantes na graduação ficavam ofendidos quando eu dizia, pessoal, vamos voltar a estudar português um pouquinho. Eles ficavam bravos comigo. Aí eu parei, né? Eu parei de dizer. Mas quando a Silvia me dizia, Michele, dá uma revisada aqui, eu faceiramente ia lá e revisava.
E volta e meia faço isso. Confesso para vocês que eu começo a ter uma dúvida. Eu comprei uma gramática atualizada que uma amiga sugeriu. E volta e meia dá uma espiadinha. Porque é assim que a gente mantém o domínio da nossa língua materna. Senão a gente vai esmorecendo isso. Nesse período, né, de turbulência, de entrada do mestrado, fim doutorado, aí eu inicio a minha análise 3 vezes na semana, que também esse processo da escrita certamente deu uma decolada, deu uma relaxada, porque eu tinha as minhas 3 horinhas deitadinha, podendo, enfim, fomentar os meus afetos, pensar nesses afetos todos. E o percurso todo do mestrado, do doutorado, de coordenar grupo de pesquisa, de escrever artigo científico sozinha, escrever artigo científico em grupo, participar. Me achei quando uma pesquisadora da Unicinos me chamou para transformar o TCC num capítulo de livro, porque ela estava organizando o livro sobre pesquisas que a criança era quem falava. Isso também é 2006. Olha só, 20 anos tem isso já. Ela queria pesquisas que não entrevistasse o pai e a mãe, mas que falasse com a criança. Então, renderam muitos frutos esse TCC em resiliência, que me deu trabalho, mas ele rendeu a minha primeira publicação numa revista internacional A1, hoje não é mais essa nomenclatura da CAPES, mudou as classificações das revistas, né? Como eles classificam elas, enfim. Mas era uma publicação de alto impacto, já a primeira. Hoje, olhando para ela, ela tem bastante coisa para melhorar, mas enfim, isso era 2004, era outro mundo praticamente, né? Então, essa experiência de muita produção textual, de sentar e trabalhar, escrever, 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 revisar material. Nas disciplinas com ela também de escrita, ela dizia: revisa esse artigo, revisa esse material. Esse aqui é de um orientando da graduação, dá uma revisada nesse material. Vai ser banca para avaliar os ICs lá na URGS. Vão te mandar o texto, vamos revisar. Corrige aqui para mim isso aqui. Toda essa produção foi dando um cenário para a escrita de muito, muito mais leveza. De sim, tem a tarefa, ela é árdua, ela tem um trabalho bom, teve a tese para eu escrever, terminei a minha formação, eu fiz o doutorado e a formação em psicanálise ao mesmo tempo, lembrando que eu fiz 4 anos de seminário, mais 4 anos de pesquisa. Junto, eu saía de uma aula de estatística em espanhol com o Sarriera na URGS e ia para um seminário de Lacan. E eu dizia: eu tô ficando louca, o que eu estou fazendo? Mas era bancar o desejo. Terminei de escrever a tese, não atrasei. Entreguei o trabalho da formação no prazo. Por quê? Supervisão, estudo e análise pessoal. Eu não tenho outra hipótese, eu não sou maravilhosa, super mulher. Eu só estava ancorada no tripé da psicanálise que eu pedi emprestado para o Freud para a gente pensar na escrita. Então, nesse percurso, eu fui aprendendo que não precisa, para iniciar um texto, uma redação de um material, não precisa iniciar com uma primeira frase e um parágrafo. Eu posso fazer um esqueleto, colocar ideias, e aí pode surgir, desse esboço pode surgir o meu trabalho, o meu texto. As regras não são para pesar, elas são para dar clareza e leveza para o texto. Escrever motivado com um tema que pega a gente pelas tripas, que a gente se interessa, é sempre mais fácil, ou algo que intriga, algo que desperta, que apaixona. Ter bons parceiros de escrita também favorecem esse processo. Fica mais fácil. E evidentemente que a supervisão, a oficina, as ferramentas que auxiliam a escrita, elas vão ajudar, mas se a gente não cuidar dos afetos, eu não nomeei eles, mas vocês certamente sabem todos, todo mundo já sentiu isso. Angústia, medo, vergonha, temor, entusiasmo, curiosidade, êxtase, alegria, tudo isso a gente sente misturado, tem oscilações, tem momentos. O Freud,
Eu lembro de uma vez que os alunos da graduação estavam, ai, muito reclamões, assim, estavam muito incomodados com a teoria, com a disciplina, e eu peguei aquele livro das cartas do Fliess, do Freud, e eu disse, hoje eu vou botar o Freud para falar com eles. Aí dei uma lida em várias cartas e peguei uma que ele falava sobre escrita. Ele botava assim, meu caro Fliess, isso eu não vou esquecer porque eu cito ela volta e meia. Meu caro Fliess, escrevi hoje os textos estavam terríveis. Não sei se o editor vai gostar. Não gostei de nada que eu fiz. E olha que eu escrevo, escrevo, escrevo. Eu tô escrevendo para ti e não sei se tá bom. Então, assim, se o Freud questionava, por que que a gente não pode se questionar também? Por isso que eu entendo que a análise pessoal, né, dá um pouco conta disso. E se a gente não puder cuidar desses Michele, afetos, dessas inibições, a gente vai ficar com os textos na gaveta ou uhum, encher o HD do computador ou dos e-mails e vai ficar aí. Eu já escrevi, já publiquei muita coisa, mas eu também tenho muita coisa guardada. Evidentemente que a gente tem uma vida corrida, tem muita coisa, mas aos pouquinhos vão tendo momentos, respiros que talvez algumas ideias podem sair da cabeça, se materializar, sair da idealização e ter um pouco mais de acesso. E aí foi assim que surgiu a história do livro As Histórias que a Vovó. Enfim, eu fiz a minha formação profissional toda, enfim, né? E, e daqui a pouco eu fiz uma pausa para a maternidade. A maternidade, evidentemente, que foi no meio ali desse projeto, já na finalização do Escola que Protege, enfim, de produções de texto. Eu lembro que no puerpério da minha primeira filha, eu estava editando o segundo livro com organizadores. Entre uma mamada e outra, eu ia lá e corrigia um texto, editava um texto. Mas depois eu dei um time de produção, de escrita, e fiquei com o consultório e com a maternidade. Mas a maternidade vai solicitando narrativas. A gente cria narrativas das próprias vivências, dos próprios afetos. E foi nessa que, enfim, ver a minha avó envelhecer já os meus filhos crescendo, enfim, eu disse, ai, me deu vontade, eu queria que essas histórias reverberassem. E aí eu falei com uma prima, eu disse, vamos tentar conversar com a avó. Isso foi uns 3 anos antes dela falecer. Ela faleceu com 98 anos. Só que, para minha tristeza, algumas histórias não estavam mais lá. Nem na minha memória e nem na dela. Algumas ficaram, algumas estão fiéis, outras tinham só fragmentos e outras ela não lembrava mais. Tinha uma da pulga e da polenta que eu gostava muito, que os fragmentos que vocês vão encontrar no livro é só a polenta e a pulga. São os únicos restos de memória meus e dela. Outros que estavam inteiro preservados. E aí, enfim, a gente fez a gravação com o celular, ela contou as histórias, a gente terminou a gravação. Aí a gente se olhou e a minha prima, a avó tá envelhecendo. Bom, 95 anos, né? 96 anos. E ela ainda estava maravilhosa, andando para cá e para lá. Ela foi no último ano de vida dela que ela já não estava mais. Ela só me olhava nas chamadas que eu fazia para ela e ela me dizia, querida, só isso ela me dizia, nada mais. Mas ela me deixou bastante coisa. Mas enfim, eu fui contando para os meus filhos as histórias que eu lembrava que ela contava. E a minha mais velha é uma ratinha de biblioteca e de livro que nem a mãe. Tá sempre com o livro embaixo do braço. Agora eu brigo com ela, tá, Antonella? Larga o livro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí foi numas férias dela e eu disse, Antonella, o que que tu acha da gente mexer naquelas histórias da Bisa? Ah, é uma boa, mamãe me deixa digitar então. E ela foi pro computador, ela queria ficar no computador. Ela tinha tempo, eu já não tava com mais tanto tempo assim. E aí ela digitou como ela lembrava das histórias que eu contei para ela. E aí depois começou o meu trabalho com esse texto, de ir montando, de atualizando termos, criando
E foi um processo extremamente divertido. Eu não botei pressão, não botei, precisou de paciência, de espera, mas estava com desejo, com bastante Uhum. paciência, com tempo. E em um ano o material estava pronto das histórias. A gente criou até com amigos dos meus filhos, a gente nos encontros falava das histórias e então me deixa criar um pedacinho. Aí nós começava a contar a história, inventar, e aí ficaram uns trechinhos de uma, duas conversas com um amigo, enfim, com crianças, né, dos meus filhos, amigos dos meus filhos. E e aí tá, terminamos o livro. Aí, mãe, ela me disse: um livro sem ilustração para criança. Eu falei: filha, esse livro não é para criança, eu fiz para mim. Eu disse: esse livro, né? Eu quero guardar as histórias da minha avó. A Su também vai querer guardar as histórias da Bisa, enfim, da avó dela e tal. Ai, mas tem que ter desenhos, tem que ter uma ilustração. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou ilustrar? Eu me aventuro na escrita, mas no desenho não é para tanto. Mas enfim, também despretensiosamente começamos a. Então nós tinha terminado de ler As Crônicas de Nárnia. Ela tinha lido Harry Potter, que tem alguns desenhinhos, não tem um monte de desenhos. Eu falei: então tá. Então, como as histórias são curtinhas, vamos fazer dois desenhinhos de cada história, pegar elementos e vamos ver o que acontece. Aí eu procurei a editora que fez os meus primeiros livros do projeto lá da URGS, do doutorado, que era a minha referência, fiz outros orçamentos, mas no fim ficou bem bom, bem possível, digamos assim. Ela me indicou um diagramador. Eu já sabia que tinha que fazer ISBN, porque eu tinha feito os outros. Eu sabia que tinha que ter código de barra, que tinha que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Montei o sumário, coloquei as ilustrações e ele me ajudou com essa diagramação. Só que não satisfeita, eu não queria que só fosse um livro de histórias, não bastasse. Eu queria que fosse algo especial mesmo para as pessoas, que fosse uma experiência. E eu tinha acabado de ler com os meus filhos o livro do Roald Dahl. Vamos ver se eu vou falar certo o título do livro. O Maravilhoso Remédio de Jorge. É um menino que tem uma avó rabugenta, chata, reclamona, nada doce, nada ah, afável com ele. E ele tenta fazer um remédio para deixar a avó mais feliz. E aí eu disse, é isso que eu vou fazer, porque hoje a gente vive nesse mundo tão hiperconectado, as crianças já capturadas pelas telas. E eu queria que fosse justamente um livro, tanto que esse livro ele está em caixa alta. Quem já teve, já cruzou com ele, ou vai, ou despertei o desejo para que vocês conheçam o livro. Ele está todo em caixa alta. Por quê? A colega que fez a revisão do português, ela disse: tu tem que pensar, amiga, qual é que vai ser o público-alvo? Eu falei: todo mundo. Quem teve vô e vó e teve infância, esse livro é para eles. Mas são histórias infantis. Eu falei: sim, mas é para tocar na tua infância, nas tuas histórias. Aí ela: tá, pode ser. Evidentemente que não vai tocar a todos, né? Não tenho essa pretensão. Mas a ideia é essa. E o Roald Dahl me lembrou, assim, porque a minha avó também não era doce o tempo inteiro. Ela me deixou uma memória muito doce que foram essas histórias. Ela passou por muitos bocados. Ela era filha de imigrante italiano. Eu tenho certeza que essas histórias, muitas das vivências foram vivências reais, de histórias que ela ouviu, que ela tentou processar, porque eu tinha uma fantasia que ela tinha recebido da mãe dela, da avó dela, essas histórias. E aí, investigando com familiares, porque isso foi depois que ela faleceu, que eu me dei conta de ir atrás disso, é uma pena, mas enfim, essas coisas acontecem. Quando a gente se dá conta, já foi o tempo. E ela viveu muitas dessas experiências. E ela tratou, sei lá, de querer compartilhar com os netos, e foi só com os netos que ela contou a história. Ela não leu, até porque a minha avó era praticamente analfabeta, ela foi 4 anos para a escola. O que ela aprendeu na vida. Mas ela queria passar essa vida dela. E o que ela também não parava era o crochê que ela fazia. Então, uma bolinha também que vocês vão encontrar, um novelinho que tem ali de crochê no livro,
também tem a ver com isso, porque ela adorava conversar e ela contava as histórias enquanto ela não olhava para a linha, ela olhava para a gente e, vó, como é que tu consegue fazer isso? Contar a história, olhar para nós e fazer crochê. E ela conseguia, às vezes ela errava, evidentemente, o ponto. Ah, vou ter que desmanchar aqui. Ela não falava português, ela falava uma mistura, contava histórias que ela não podia falar italiano quando ela ia para a cidade, porque ela morava no interior. E então eu quis que as pessoas pudessem acessar suas memórias com os seus avós, às vezes afetos ambíguos, e que pudesse trocar com os filhos. Então, assim, que avós pudessem daqui a pouco ler com os seus netos esse livro, uma letra maior é mais fácil. As crianças que estão iniciando a alfabetização também é mais fácil, tem histórias mais curtas, tem outras mais longas. E histórias que também tocam em afeto, em uma vivência simples do interior, de vivências que eu diria que são universais, que tem a ver com o sentar para comer, fazer algo gostoso para alguém que a gente ama, que a gente gosta, cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente, usar de esperteza para poder entender as relações na vida, todos os tipos de relações de amizade, de par romântico, entre irmãos. Então, essa é uma história para mexer nos afetos. E, e, enfim, espero que esses afetos que eu tentei transmitir para vocês hoje tenha tocado vocês de alguma forma, que esse espaço de troca, de fala, enfim, mais fala minha, mas que fomenta uma troca, que ele possa reverberar em vocês, não só para ousarem escrever. Eu tive vários feedbacks de amigos e, enfim, de leitores. Ai, a minha avó também contava histórias. Eu sempre tive vontade de fazer o livro e achei besteira. Eu disse, faz. Eu disse para muita gente, registra, guarda. Hoje é possível imprimir 10, 20 exemplares, mesmo numa gráfica. O valor é alto, é altíssimo, mas vale investimento. A gente não escreve livro para ganhar dinheiro. A gente escreve livro por desejo, para fazer laço, para significar vivências, para ressignificar narrativas. E a escrita tem esse lugar para mim, assim, de um pulsional muito criador, de muito laço, de criatividade, de espontaneidade e evidentemente que a gente vai ficar naquela, "Bah, será que eu vou fazer papel de ridículo falando sobre isso? Eu vou me expor demais, eu vou falar de mim o tempo inteiro." Mas a escrita se atravessa em mim assim. O Freud também teve que romper a barreira da vergonha, expor os sonhos dele, expor a clínica com os casos deles, que ele viveu, que colocou os erros dele. Então, ok. Muita gente vai dizer que livro mais que, sei lá, não me tocou, passa batido. Mas tá bem, não são todos os textos, as histórias que capturam a gente, e tá bem. Mas que a gente possa ousar romper essa barreira, né, e poder levar nossa narrativa, nossas ideias, no formato que for, para as pessoas para poder fazer laço. E eu penso que na nossa formação isso faz total diferença. Sem dúvida, né, Michele? E teve alguns encontros que foram felizes, né? Que de certa forma te incentivaram a seguir com o teu projeto lá de infância, assim. Uhum, uhum. Mas acho que está aberto, né, para a gente conversar sobre. Eu até ia te interromper bem na hora ali que tu fizesse o comentário, que eu acho que tu também ouviu a mesma coisa que eu da Silvia, né? Se não consegue iniciar o texto pela primeira frase, começa pela segunda. Então, ela sempre dizia isso em todas as aulas. Eu digo, claro, né? Porque é um jeito de tu botar no papel a ideia como sair, né? E Exatamente. anotando, enfim. Eu não fiz o mestrado na URGS, né? Mas eu fui fazer a disciplina com ela na URGS. Quem teve a oportunidade de fazer produção
de escrita científica. Com ela vinha gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, Sim. porque realmente a Silvia, assim, fazia decolar. Ela tinha sacadas de como trabalhar a escrita incrível, assim. Porque sugestão do meu orientador da PUC, que era o Cícero Vaz, mas tu vê, né, como isso fez toda a diferença. Fez. Mas eu achei muito rica, né, toda a tua trajetória, né, e o quanto tu pudesse nos esclarecer e essa ligação, né, o elo que tu faz com o tripé da psicanálise, como isso é importante, né, porque às vezes a pessoa está atravessada por alguns afetos ou desafetos que impedem de poder colocar as suas ideias, os seus sentimentos no papel, né? E isso que tu vai nomeando sentimentos, porque hoje em dia, né, do jeito que as coisas andam, as pessoas às vezes estão bloqueando os sentimentos. Então, nomear os sentimentos É. é algo, né? E E o convite da traduzir. segunda parte do livro é justamente essa, porque e foi interessante porque quando eu mandei, enfim, pedi para a Silvia escrever o prefácio, ela fez, me mandou tempo depois, aí eu li, e aí quando eu li o texto dela, eu disse, ai, Silvia, mas a minha avó não era tão doce assim. E eu tinha terminado de ler o livro do Roald Dahl, né? Ela disse, tá, então tu mexe como tu quer, o livro é teu, mexe. Falei, não, eu não vou mexer no teu texto. Aí eu fiz um outro texto, que é essa partezinha que introduz a questão das memórias, porque evidentemente, né, por exemplo, o meu avô paterno, ele não, a minha avó arranhava, ela dizia que ela falava um brasileiro, ela tentava, ela conseguia. O meu avô paterno só falava italiano, eu não entendi, ou melhor, dialeto italiano. Eu não entendia absolutamente nada que ele falava. Ele me cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não falava comigo. Então, quando eu li o texto da Silvia, do prefácio, era um mel saindo do texto, né? Tanto dela recebendo o neto, quanto dela com a avó dela, uma das avós dela. E eu dizia, bom, a minha era afetiva, mas não, também nem tanto assim, eu dizia a Silvia, né? E o meu avô paterno, então, a avó materna eu não conheci. Então, assim, eu disse, bom, mas e quem não conheceu os avós, quem não conviveu? Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tinha lido o Remédio Maravilhoso de Jorge, eu disse, é aí que eu vou entrar. Porque aí eu coloquei aí eu comecei a criar, a perguntar para meus filhos, o que que tu quer saber da avó? Uma receita, sempre tem uma receita da família, uma foto, fazer um desenho, tem uma história, ou dá vontade de criar uma história. Então, eu convoco os leitores para escrever de alguma forma também nesse pedacinho, a segunda Claro. parte do livro. É. Quem quer comentar alguma coisa ou perguntar? O que que sentiram, o que que pensaram. Eu anotei aqui, eu vou colocando mais alguma coisa que eu anotei, que eu acho, né, que eu fiquei tentando fazer o exercício, mas ao mesmo tempo eu não queria perder o que tu estava dizendo, né? O que que faz com que se perca o encantamento pela escrita, né? Uhum. É. Isso acontece. Vamos ver, Elisa. Tu não quer terminar, Ana, e depois eu falo? Não, pode. Assim, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, que foi na verdade, foi uma maneira de eu conhecer o Instituto. Dizer que eu não sou formada em psicologia. Eu achei engraçado quando falou todos aqui se formaram. Mas eu passei por um processo, eu venho passando por alguns processos pessoais que eles foram travando a minha escrita, e eu me identifiquei muito com a tua fala, Michele. Até essa semana, se eu pegar o telefone, eu acho aqui.
Eu estava voltando do trabalho e a mãe me mandou, tu te lembra disso? E eu escrevia, gente, eu comprava aquelas folhas com linha Papel ao e eu máximo. escrevia poemas e poemas e poemas e poemas e poemas. E com 12 anos eu vi uma palestra ai meu Deus, Luiz Antônio Gasparetto. E tinha uma questão bem de autoestima, de vigor, de você ir atrás das suas coisas. E ele tinha um livro que era roxo, com uma diagramação super fora da caixa. E aí a mãe mandou para mim e eu lembrei do momento. É uma coisa assim, o importante não é o final da batalha, sim o desenvolvimento, a tua intensidade, isso com 12, 15 anos, a tua intensidade nos golpes. E aí o que que acontece? Eu fiz uma faculdade com 15 anos, sou de Rio Grande, vou tentar ser rápida. A minha professora escreveu uma coluna num jornal do interior, eu sou de Rio Grande. E aí eu botei que o meu sonho era me formar em artes cênicas, em jornalismo, casar, ter 3 filhos e ser feliz. E eu faço teatro desde os 11 anos. Só que assim, se eu não tivesse entrado para o teatro, eu teria sido religiosa, porque eu sou super religiosa, gosto desse lugar. Mas aí o teatro me sequestrou e com 11 anos eu já era do grupo da cidade, com 12 anos eu fiquei sabendo que existia o DAD da URGS e era o meu sonho. Hoje eu trabalho na URGS. Aí o que que acontece? Eu venho para Porto Alegre fazer faculdade de atuação e desde o início a gente fazia monólogos, isso lá em 2000. Morei na casa do estudante, fui bolsista. Vim assim, se não fosse a mãe URGS, eu não tinha feito a faculdade, porque eu era pobre, pobre de marré, marré. Mas eu tive muito estímulo, porque meu pai morreu de acidente de moto com a transferência. Eu tinha 1 ano e meio. E a transferência dele estava marcada para Porto Alegre. Então, assim, existe esse pai que eu não conheço, mas que as pessoas me contam histórias. Em 2010, em 8 de junho, eu estava apresentando no Banrisul. Eu estava toda pintada de mulata na época que isso não era proibido. E aí eu conheci o cara que veio no lugar dele. E eu estava toda pintada de preto, esse cara olhando no meu olho, tentando achar o pai, né? Tentando achar o meu pai. Ah, eu vim no lugar do teu pai. Então eu fui criada com muita história. Quando eu chego na faculdade, tem a coisa de que no final você tem que fazer um solo. E eu digo, não, eu quero criar o meu. E aí eu senti exatamente aquilo que tu falou. Que tu disse que a professora dizia, eu quero ver tu na escrita. E eu sentia este tesão, eu quero criar. Aí eu criei uma peça sobre a Capitu do Dom Casmurro, que eu apresento há 22 anos e que se chama Confesso que Capitu. Isso foi meu projeto de graduação em teatro. Só que eu proponho uma metodologia, né, que isso depois eu aprimorei no doutorado, que se chama Processo de Criação Dramatúrgica Atorial. E aí a minha defesa é, os dramaturgos não estão mais nas estantes, eles estão no Facebook. Porque aí tu percebe vários espetáculos solos ou de 2, 3 atores que muitas vezes eles não querem publicar. Por quê? Porque aquilo é o ganha-pão deles, tipo que nem a Débora Finocchiaro com Pois é, Vizinho. E geralmente é o ator que está criando seu texto. Daí eu vou pesquisando isso, aí eu crio um texto sobre a Maria Madalena do doutorado, onde eu estudo o sagrado e o profano na figura feminina. E era uma época até eu ir, até cortar a minha tese de doutorado, eu ser despejada, e o CAPES lá na Espanha, o CAPES me dizer, senhora Elisa, a partir de amanhã a senhora não recebe, mas se a senhora voltar para o Brasil, a senhora fica com uma dívida na União, Nossa. porque a senhora ganhou uma parte. É que assim, isso depois de vários processos terapêuticos, eu entendi que foi ali. Vou falar um palavrão, peço licença. O que que eu fiz? Eu apertei o cu. Uma espanhola me acolheu na casa dela, o Caritas da Universidade de Sevilha me deu cesta básica e eu terminei a tese de 400 páginas em 7 meses, dormindo no quarto de uma gata.
400 páginas. Qual é a criatura que vai querer escrever depois disso? Aí o que que acontece? Eu volto em 2016, tiram a Dilma, o Ministério da Cultura fecha, tudo que é artista é, como é que chama? Puta, vagabunda, essas coisas. Aí o que que acontece? Aí me oferecem trabalhos assim humilhantes, de aula numa escola para ter experiência, sendo que tu tem um diploma assinado pelo rei da Espanha, que não vale nada, enquanto não tem uma vaga de um concurso. E aí, o que que acontece? Aí eu publiquei os 6 artigos, que era importante, engordei o látis, tive várias contraturas, mas agora que eu estou conseguindo, assim, esse ano eu ingressei na licenciatura em teatro, que eu já sou formada, e no meio disso tudo eu tive uma Covid longa que me aproximou do Freud, porque aí eu comecei a fazer uma série de cursos. Por quê? Porque eu fiquei com uma asma sem nunca ter. Aí várias emergências, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí muita choradeira por causa da Covid longa. Aí eu fui estudar para entender por que que eu sofria tanto. Aí eu fui fazer alguns cursos pontuais, psicologia dos eneatipos, alguma coisa de Reich. E aí eu já vou terminar o meu discurso. No dia 5 de maio, que casualmente era a véspera do aniversário do maravilhoso, porém machista, porque ele vivia numa época machista. Estamos aqui É, entre mulheres, não podemos perder o sentido crítico. Porém, maravilhoso, fodástico, incrível. Deu a Senhor palavra para Freud. elas, para que num tempo em que ninguém dava palavra para elas falarem. Por isso que eu falo tanto hoje, por todas aquelas que foram silenciadas. Mas aí aconteceu uma coisa louca. Porque no dia 5, assim como eu estar aqui hoje com vocês, é mais uma coisa louca. No dia 5 de maio, eu assisti o Freud Além da Vida, que em 2016 tinha me dito para assistir, e eu arrumei. É porque assim, eu quero fazer pós-doc, mas eu sou técnica na URGS, então não dá tempo para tudo. Os desejos, né? Uma coisa de cada vez. E aí eu fui limpar meu escritório e achei uma lista de, vou ver esse filme. E aí, ficou pulsando muito em mim a questão da personagem da Berta, porque eu vi lá no Freud Além da Alma, eu fiquei fascinadíssima pelo livro, tive vários insights, pelo filme, perdão, e me interessou muito, claro que no filme ali é uma personagem fictícia, mas me interessou a questão da doença, porque eu tô com um problema de imunidade bem desagradável, porque eu fiquei com uma hipersensibilidade ao frio e em função da asma, então eu faço um tratamento até hoje, mas também eu fiquei pensando como é que aquela mulher, né, pensando enquanto personagem, mas enquanto pessoa também, como é que ela sai de extremamente doente, né, que chamam de histérica, né, com vários sintomas para uma mulher que escreve peça de teatro, que é uma ativista. E aí eu fui pesquisar um pouquinho da vida da Berta e achei um artigo que eu tô com ele salvo, que é como ela sai da sublimação para a sublimiação, e que no meio disso é através da escrita. E aí vai ter alguns autores que vão falar da escrita como um processo de cura. Claro que na fala aqui, né, tu abordou muito a questão da academia, que eu tô no momento da minha vida, daquele momento, né, eu achei super legal a Ana lembrar da questão do nomear, porque assim, eu só fui me dar conta desses traumas fazendo uma série de processos terapêuticos, investigando, buscando, escavando. E nesse momento da minha vida, eu gostaria muito isso que tu trouxe também. Como é que a gente lida com os processos escritos com leveza? Queria te agradecer. Eu agora, nesse momento, tipo, eu tenho que entregar um capítulo dia 30 de junho, de um processo criativo de uma personagem que é de um filme Guianuba que eu fiz e ela existiu.
Ela é uma mulher que com 43 anos ela já tinha engravidado 10 vezes. Ela teve 9 filhos, ou 8, 9, é um filme Guianuba, tá na Amazon, e é a família açoriana que fez a colonização da cidade de Sapucaia, e ela está enterrada em Viamão. Eu tenho que terminar o artigo, eu tenho que começar o artigo. Eu não tenho a mínima vontade, porque o último artigo que eu fiz foi em 2023, 2022, antes da Covid longa, né? Depois eu disse, tá, vamos se acalmar e vamos se curar primeiro dessa confusão. Mas eu fico um pouco preocupada, com muito cuidado, respeito e zelo, por esse mundo da produtividade que a academia te apresenta, que ele é insalubre, ele não é saudável, ele não é orgânico. E eu desejo, por exemplo, esse capítulo é para a Fevale. É uma pessoa que admira o meu trabalho, então eu fui convidada, eu não estou tão sendo avaliada. Eu vou me deixar levar e vou tentar, bem isso que tu trouxe, de fazer uma coisa mais fora da curva. E durante todo o mestrado e doutorado eu trabalhei eu fui para a Espanha por causa disso, com uma metodologia que é altamente libertadora, que é a metodologia da pesquisa prática em arte. Então, a primeira premissa dela é que não existe separação entre o sujeito e objeto de estudo. Então, porque eu sou a atriz, mas o produto está em mim. E a segunda é que toda pesquisa que eu fizer, ela obrigatoriamente tem que fazer com que eu evolua como artista, seja como dramaturga ou seja como atriz. Então eu não fico só escrevendo e falando que é. Não, eu estou ali me botando à prova. O que eu escrevi, eu fiz 15 apresentações, eu fiz 8 apresentações, que é uma questão ética muito valiosa para mim. Mas eu fiquei louca por uma parte prática, que eu sou muito apaixonada. E recentemente, na nossa aula, eu estou tendo uma experiência com a Adriana Jorge, na cadeira de Fundamentos do Ensino do Teatro, que ela faz muito o que essa tua professora fazia. Ela propõe divagações, os alunos mais jovens ficam super incomodados, porque eles querem o que está escrito. E nós vimos o Janela da Alma e eu percebi, eu escrevi um ensaio sobre, e nossa, foi extremamente curativo. O professor disse: o teu texto está muito maduro. Para mim, foi cura. Mas, Michele Poleto, foi sofrido. Eu levei 2 semanas e quando eu acabei, a minha cabeça doía, que parecia assim, ó, que eu tinha carregado pedra. Mas eu percebo que tem um processo de processar coisas, entendeu? É uma digestão que passa pelo corpo, mas ela também está na mente. Ai, eu achei maravilhoso tudo que tu trouxe. E uma coisa que eu vejo é que a escrita ela é uma tradução. Uhum. E eu quero a prática. E eu quero agradecer por vocês terem aberto para todo mundo, porque eu sigo algumas psicólogas e foi alguma psicóloga que compartilhou. E eu procuro fazer as minhas falas, Elisa, mesmo que eu tenha falado que a maioria fez, que todos fizeram psicologia, mas quando eu dava aula de psicologia eu falava isso, né? O que eu falo, a ideia é que atinja um indivíduo, um grupo e uma instituição. E a fala para psicologia e para psicanálise, ela precisa ser dessa forma. Eu acredito, pelo menos, a psicanálise e a psicologia assim, que ela possa ser plástica, assim, que ela possa dialogar. Aí ela está num lugar de troca. Me perdoe se eu falei demais, mas era isso. Muito obrigada. Mas foi uma troca, Michele, né, Elisa? Deu para. Michele, só para contribuir rapidinho, né? A Michele sabe que eu sou, né, fã de carteirinha. E assim, essa questão da escrita do livro, da história com a tua filha e tudo mais, e eu trabalhando lá no chão da escola e na clínica, enfim, o quanto a gente se escutar e o processo de análise e a gente saber contar a nossa própria história, né, internamente, nos autoriza a também a escrever e tudo mais.
E só para a gente pensar, né? E aí é lançar para a gente pensar no que nós temos hoje, com o IA, né? Com produção de textos assim. Hoje um adolescente coloca um prompt e cria uma história em quadrinho, cria um PPT, enfim. E o quanto a gente precisa trabalhar essa criatividade, essa permissão, né, lá dentro da escola, dentro da clínica, com criança, com adolescente principalmente, de que eles sejam criativos, de que eles se autorizem a criar, de que eles se autorizem a desenhar, né, a colocar no papel o que eles estão sentindo, seja por palavras, seja por desenho, seja por outro objeto lúdico, né, e o quanto a gente já conversou sobre isso, e eu sigo pensando muito nisso, o quanto os pacientes adolescentes precisam colocar, né, a Ana também, né, a gente tem compartilhado a criatividade a serviço da própria saúde mental, né? E essa criatividade genuína, né? Que é humana. Então, é só agradecer e realmente o livro é ótimo, já li. Maravilhoso, recomendo. Eu vou pedir ajuda para vocês para divulgar o livro, porque não é fácil. Claro. E A só para. Michelle já tá lá, vai participar, já confirmei hoje, da nossa semana literária lá no Rosário. Ah, Eba, que ótimo, É, maravilha. joia! já estamos assim pensando em várias E para possibilidades. falar da IA, eu adoro tecnologia, adoro essas inovações, mas esse material eu não abri mão de fazer ele inteirinho. Para não dizer que não tem um dedinho de IA, um dos desenhos foi feito pelo meu filho. E tem uma história que tem uma fazenda, enfim, que o filho do proprietário quer vender. E os animais se dão conta e começam uma ação, porque ele vai levar um vendedor para conhecer o lugar. E os animais começam a fingir que estão tristes. E aí ele resolve desenhar a vaca. Triste, tá. Porque todos os desenhos fui eu e a minha mais velha que fizemos. Aí eles, mãe, mas eu posso fazer a vaca? Eu disse, pode fazer a vaca é tua. Só Michele tem que que dizer a idade dele, né? É um anjo. ele tem 7 anos, mas ele fez com 6. E só que a vaca tá triste. Só que ele pegou uma inspiração e a vaca tava com o rabo pra cima. Aí quando mandei pro diagramador, eu disse, eu preciso de um favor teu. Onde vai ter que desenhar de novo a vaca? Não, ele disse, isso aí eu vou mexer no computador. Nós vamos baixar o rabo da vaca. Ela tá triste. O rabo não vai estar. O cachorro, quando tá faceiro, tá com o rabinho pra cima, abanando. A vaca também. Mas ela tá triste, então o rabo tem que ser pra baixo. Foi a única IA que usamos. O Mas restante foi isso, muito lápis de cor, muita ponta de lápis. E foi isso é que divertido. faz do teu livro mais afetivo, né, Michele? Que foi construído em família, assim. Aham, Então é tão aham, bonito ouvir essa história da construção do livro, né? Não só da história que veio da avó, mas aham. dos teus E foi filhos uma delícia. participando, né? Foi uma delícia. Não foi porque foi com os meus filhos, mas foi uma delícia montar esse material. Eu tive prazer em muitos materiais que eu já escrevi, que eu já publiquei, enfim, durante o doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas esse foi muito curtido, foi muito divertido. Também teve seara de castração, porque quando chegou a primeira leva dos livros, ele estava impresso errado. Então, a castração sempre atravessa. Não adianta. Ela Então eu é anotei ativa. que tu dissesse, né, que os registros são transgeracionais. Exato. Até ouvindo, né, agora o que a Elisa comentou, o meu pai, além da profissão dele, era poeta. Então, escreveu um livro de poesias. Quando começou a namorar minha mãe, escreveu poesia para minha mãe. Quando eu nasci, escreveu uma poesia para mim. Quando eu casei, escreveu. Felizmente, eu li 2 dias antes do casamento, porque eu chorei tanto que eu fiquei
de emoção, que eu disse, imagina se o casamento fosse hoje, não tinha como, né? Mas o fato de eu apreciar muito as poesias, eu sempre gostei muito de poesia, tanto que estudo, né, num grupo já apresentamos aqui, Fernando Pessoa, mas não me habilitava a escrever, Não te autorizava. não me autorizava, né? E aí, com a enchente em 24, que a gente estava, né, naquele processo de tentar ajudar e dar conta e ser voluntário, e vamos escrever, e eu escrevi uma poesia, né? E aí saiu um trabalho e depois o trabalho foi premiado, e eu disse, bom, saiu, né? A minha poesia, que é o que inaugurou aquela escrita daquele trabalho. Ah, falando em enchente, para mim saiu um livrinho, saiu uma história infantil Tu sobre a vê? enchente. Eu tô com 3 projetos que eu tô cuidando agora, vamos ver se também vira, conseguem. Não, e tem São mais histórias uma aqui que eu infantis já. anotei. Eu anotei para te pedir, porque uma coisa que eu acho interessante, né, porque tu fosse contando assim como é que o estímulo que tu recebia que movimentava, né, o processo dentro de ti. Então, quem sabe criar uma oficina de escrita. Dá para pensar nisso. Hum, Pensa com carinho. Aberta, né? Não só para psicólogos, que eu acho que aí fica muito mais uhum, rico, né? uhum. O meu mestrado foi não só com psicólogos e foi maravilhoso, Esses porque tempos, uma amiga, enfim, que doutorado, pós-doutorado, publicações acadêmicas, tinha que fazer uma apresentação. Ela disse, Michele, não consigo, não vai, não vai, não vai, não vai. Encaminhei ela para análise. Mas ela disse, amiga, eu preciso escrever, tu vai ter que me ajudar. Tá, então tá. Marcamos, conversamos, trabalhamos. Saiu o texto. E não é da área da psicanálise, não era da área da psicologia. Eu cheguei há tempos atrás, antes da maternidade, antes, quando, enfim, estava mais envolvida com a questão da escrita mesmo, da academia e tal, circulava mais na universidade, então eu Uhum. estava mais inserida, então eu fiz bastante trabalhos. Não tinha tanta essa coisa do online, enfim, a gente ia lá para o meu consultório, pegava os textos e trabalhava. Mas dá para pensar da gente montar alguma coisa, quem sabe. Ou de repente, se ficar bom para ti, fazer um teste de final de semana. Faz, assim, porque eu já fiquei na minha cabeça imaginando que tu tem um repertório e já imagino, isso para mim é um parque de diversões, então eu quero. É que, Aham, é que aham, eu vejo assim, né? Eu vejo tanto a questão das práticas corpóreo-vocais no teatro, quanto os Uhum. exercícios de atuação e direção, quanto a questão da escrita dramatúrgica, quanto da escrita, Em eu vejo que geral. as pessoas são meio que magos, assim, sabe? Daí já te botei nesse lugar aí, tu deve ter. Eu vou te mostrar uma coisa aqui na minha gaveta, porque um dos meus sonhos é ser prof de atuação, né? Aí eu vou colecionando. Isso aqui eu comprei, isso é para criança. Inflexão e entonação da voz. São várias cartinhas para tu fazer exercícios vocais. Então, assim, eventualmente, quando dá tempo, eu dou oficina para criança, para adulto, para idoso de teatro. E aí eu tenho ali uma prateleira que é só disso. Então, para mim, é um parque de diversões, entendeu? E tem um dicionário da Renata Falcão. Peraí que eu vou. Peraí, esse aqui vale a pena. Para a vida, para quem trabalha em escola, é muito fofinho. Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, da Adriana Falcão. Gente, vale muito a pena. Mãe, aquilo que dá vontade de gritar quando a gente não sabe o que fazer. Mágoa, Muito um bom. tipo de desgosto que gosta de bolero. Malabarista, qualquer um que consiga viver apenas com um salário mínimo. Gente, é maravilhoso. Então, eu uso isso em oficina de voz. Eu curto muito, por isso eu falo demais, eu adoro dar aula de voz, né? bárbaro.
Então, assim, ó, eu falo isso assim de tu testar, dar um final de semana dentro do assim do teu repertório, porque daqui a pouco assim, tu pega um sábado de tarde. É uma É, coisa que eu eu fazia aos sábados essa atividade, Elisa. Ai, mas eu digo fazer um encontro num sábado para Sim, as pessoas sim. sentirem o gostinho. Não, eu te falo porque hoje eu não consigo emendar uma coisa todo sábado, mas eu me dá assim um tesão de ter uma experiência contigo, sabe? Porque eu já acho Hum. assim, que tu já é um mágico e eu quero, Vamos porque pensar. eu acho que vai muito nesse lugar do desbloqueio. Eu achei muito legal que tu nomeou angústia, medo, temor, entusiasmo, autorizar-se, não autorizar-se. É. Porque eu percebo muito claramente dois lados. Eu percebo um lado dessa escrita que é um deleite, um parque de diversões. E aí é o que eu te digo, eu até deixei aqui. Isso aqui é uma peça que eu já vi, é um livro meu da Edipuc que chama Histórias de uma Mala Só. Eu já fiz 65 cidades com essa peça e eu apresento desde 2009. E isso aqui eu criei quando eu me acidentei o joelho, que eu caí de perna de pau. E a primeira história, que é a menina que sonhava em ser bailarina, eu criei porque eu tomava banho de banquinho e eu não podia dançar, e eu amo dançar. E veio. Então, assim, eu acho que é mágico isso, é E curativo, é tem mágico. algumas, evidentemente que tem, digamos assim, ou dicas ou técnicas ou manejo da escrita, mas se não acessar e desbloquear os afetos, o texto não sai. Mas Não tem a interessa tua qual é a área. magia. Mas é que tem o teu dom, no caso, e eu falo com muito carinho e respeito, não é te botando lá em cima, mas é numa coisa de cidadania mesmo. Se tu veio com esse dom, espalhe, entendeu? Pelo desejo de abrir essas asas e de ter essa experiência, sabe? Que é uma celebração da Uhum. vida, porque na verdade a escrita é criação. Agora, eu lembrei também de uma outra passagem quando eu dava aula na psico. Peguei um trabalho de uma estudante de psico e eu vi que era tudo, não tinha IA ainda naquele período, né? Mas era tudo cópia, copiou, colocou Ctrl C, Ctrl V. Aí eu disse, fulana, esse trabalho aqui não é teu, né? Tipo, não tá as tuas ideias aqui, não te vi aqui. Ela me disse assim, prof, eu só escrevo carta. Da minha autoria, eu só escrevo cartas. Porque eu Então, não sei nada do que eu tô escrevendo aí. Aquilo foi um choque para mim. Ela estava falando da experiência emocional dela com a escrita. Ela não estava dizendo assim, prof, olha só, eu queria te enganar. Eu não tinha. Tanto que eu nem falei em plágio para ela, assim, não, nem entrei nessa seara, porque quando ela me disse, prof, eu só escrevo cartas. É desse lugar, né, Elisa? É nesse lugar. e aí, né, tu vai atrás desse aluno, dessa aluna. Tu tá lá na frente da sala de aula, tu não tem a mínima ideia quais são as experiências e os É. atravessamentos daquela pessoa, quais são as repressões. É um universo que, se a gente entrar mais a fundo, é Uhum. pesado e difícil. É. E, e Uhum. aí, e aí o teu dom ele aumenta. A tua responsabilidade não tá dando um curso agora, a chata. Tu entende? Porque vai ser transformador. Não, aí é um pouco o que eu vejo assim. Porque Uhum. daqui a pouco a escrita, ela é isso, ela é curativa, Ela é transformadora, realmente. ela é uma oportunidade de uma vivência do amor e de outros futuros possíveis. Uhum. Pessoal, eu acho que a gente falar desse assunto, né, é motivador, mas a gente também tem uma questão de tempo. A Marilice está aí para poder sortear um livro. Acho que ela está na. Deixa eu ver Sim, se eu estou. escrevo. Tu consegue fazer um sorteio, Marilice?
Sim, consigo, só que a gente tinha arrumado tudo para fazer entre todos os inscritos. Eu não sei como é que vocês querem fazer, se segue assim ou como é que fica. Não, é quem tá aqui. Ah, é só quem está aqui. Ah, Tá, quem tá aqui, né? Quem tá, apareceu, pelo menos. tá. Eu no É início da que o reunião, Léo e o Ronan já saíram, mas ele Não, isso, tudo estava. bem. Quem entrou na tá. atividade, né, Uhum. Ana? Tá. Eu anotei aqui Então, quem os 30 que estavam inscritos, né? isso, eu anotei os que estavam no início, né? Ah, não, então E daí sim. depois, e depois os que foram saindo. Então eu vou ter que alterar aqui a lista, eu vou excluir os nomes de quem não entrou, tá? E vou deixar só os nomes de quem entrou, mas saiu depois, pode ser assim? Pode. O Léo e Pode. o. Saiu o Léo e o Ronan, e mais. Deixa eu ver. O Tinha Léo, uma, o uma, Ronan uma e pessoa duas chamada Márcia. meninas. É. Eu vou aqui arrumar então e depois já vou compartilhar com vocês o sorteio daí, tá bom? Tá bom. Tá. Só um Michele, minutinho fala então. pra gente o nome do projeto das histórias que protegem, porque assim, eu sou meio hiperativa, tá? Eu sou apaixonada, assim, eu fico elétrica. Eu achei aldear, seja aldeia, faz, Não é não isso. é É isso? o que está vinculado, se colocar no Google histórias que protegem, coloca URGS, que aí vai direto pro Lume. Tá. O site está hospedado dentro do CPD da URGS. Ah, tá. E é no Lume mesmo? Tá no Lume, mas dá para acessar por Tá, fora também. Tem o link por fora. tá. Agora sim, que delícia. Tem Michele, bonequinha. podemos então pelo menos ir, né, te agradecendo a tua disponibilidade e tornar uma noite assim tão afetiva, né, tão recheada de afetos e emoções que nos cruzam, né, nesse nosso trabalho, não só na escrita, né, mas no nosso trabalho no dia a dia com pessoas, né, como a gente Uhum, ajuda as pessoas a nomear os sentimentos, que às vezes nem elas se identificam e como com isso é certeza. importante, né? Elisa, me manda o teu Ai, contato, viu? tô apaixonada por esse Precisamos. material. Vamos conversar, me procura. Aí eu até vou te dizer uma coisa, até a última coisa, louca, não para de falar, que vergonha. Desde 2009 eu escrevo um texto sobre as minhas experiências na Espanha. E eu tô com, mas assim, é que eu fui e voltei muitas vezes que na novela para fazer um doutorado. Eu banquei meu desejo, amiga, foi uma coisa louca. Mas aí Eu eu fiz e só um agora pedacinho do doutorado lá, eu fiz só o sanduíche na Espanha. eu passei 10 anos em Sevilha indo e voltando. Foi Não, eu cinco só, anos. eu só fui para Madrid, fui passear em Sevilha, só de É ir de lindo. tapas. Mas, ai, muy bien, hija, que bien Muy hiciste. bien, Oh, mira, maravilhoso. não, e aí, por que que eu tô falando isso? Porque agora sim que eu tô no quarto ato, e eu costumo dizer assim, que eu tô com pouco tempo. Se em algum momento tu quiser escrever um texto, né, que tu queira que uma atriz faça, o meu doutorado é todo também focado na coisa do monólogo, conta comigo. E já vou fazer propaganda para as pessoas da área da psicologia Ah, que eu apresento o curso Bebês e as telas e o desenvolvimento infantil. Ah, aquele da É pro Giane? É, eu Eu sou conheço. apresentadora. É, daí Ótimo, eu conheço ela. na última aula eu entrevisto ela, eu sou apresentadora, e aí eu estudei, eu aprendi o que que era autorregulação, eu aprendi. É que assim, desde que eu adoeci, eu estou num processo de Elisa, temos que enamoramento conversar, com a então psicologia. me procura pelas redes, enfim, vamos trocar Ah, figurinha, que não, eu já tô te seguindo, já vou te mandar um oi. me manda um Mas oi. assim, ó, eu vou te mandar o texto que eu fiz, esse que doeu a minha cabeça, que Tá parecia bom, que ia morrer, porque para mim, assim, gurias, foi. E tu lê quando tu tiver um tempo, tomando um café, um tá chimarrão, bem. porque
porque sou eu ali no texto, criatura. E aí, se tu sentir falta, depois tu assiste o Janela da Alma, porque na verdade o documentário ele foi um trampolim para eu acessar coisas que têm a ver com o ponto de vista, porque dependendo do ponto de vista que tu Uhum. leva a vida, É. tu vai ser de um jeito ou de outro. E aí eu Uhum, fui vendo coisas que aconteceram, por que que pessoas agiram assim, e aí eu vou discorrendo Uhum. de uma maneira completamente digressiva, mas ficou bem divertido. Tá bom, Aí sou eu no texto. tá bom. Muito obrigada a todos, viu? A todas. Obrigada. obrigada. Deu, Marilice, conseguiu? Consegui colocar aqui. Agora eu vou compartilhar e daí efetuar o sorteio. Vamos ver se vai dar certo. Tá, tá Porque eu bem, excluí o nome de várias pessoas, né? Tá? tá. Tá bem. E se acharem, eu tô vendendo diretamente o livro, tá? Vamos organizar depois como é que eu encaminho o exemplar, mas me procurem pelas redes, pelo WhatsApp ali da Horizontes. Eu tô fazendo a venda direta dele, tá? Estão conseguindo visualizar a tela de sorteio? Sim, Sim, Tá, então eu vou clicar aqui e vou sortear agora, tá? tá. Vamos lá. Carla Silveira. Não excluí os nomes dos inscritos que eu. então roda de novo, quem sabe? Tá. Porque alguém que não entrou, acho que não é sacanagem, né? Ó, eu deixei aqui Elisa Lucas, que é a Elisa, aquela que falou ali, né? Que aparece para mim só a É, Elisa aqui, mas é a Elisa Lucas, né? Gabriela, Carla Silveira, eu acho que não tava. Eu vou excluir então ela aqui. Deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro. Leonardo Lessa, Melissa, Michele, Milena, Uhum. Milena Samayeden. Um pouquinho. Milena tava, né? Milena tava, vou pôr ela aqui, Milena. Escrevi o nome dela errado. Milena Samayeden. O Ronan, a Rosângela, que entrou e depois saiu. Depois. Acho que é Rosângela Barbie. continua Isso. aqui. Tá. Uhum. Vamos lá. Critério do sorteio, quebra de linha. Vou de novo. Gabriela França, essa estava, Então tá. tá? Eu vou tirar uma foto aqui com o meu celular mesmo e mando E para compartilho com a Ana Cristina, tá? tá bem. compartilha no grupo da formação, Tá. Vou fazer isso tá? amanhã porque como eu tô com o meu celular somente aqui comigo, Para daí aí que eu amanhã vou tirar uma foto aqui do meu. Aí eu posso colocar. isso. Eu também vou tirar, que daí eu mando pro da clínica e amanhã peço para Tati, porque eu como eu começo a trabalhar só 1 da tarde, eu peço para Tatiana publicar no grupo. Eu vou publicar agora. Eu Ah, consegui então tirar tá. uma foto da tela. Muito Tá. obrigada, Michele. Foi uma noite Obrigada. especial. Obrigada pela presença de todos e até uma próxima. Até. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. E agora, meu Deus, não é possível.